Boa noite! Como vai você? Nós da Domingueira desejamos que você esteja cada vez melhor. Que hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Mas é preciso sentir com sinceridade no coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para ficarmos cada vez melhor. E assim, trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação, de alto e muito cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção, na qualidade de vida e na proteção social. Aprendemos com este programa que o poder superior não nos deu o poder de mudar o outro, mas nos deu o poder de mudarmos a nós mesmos. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. Afinal, tudo muda quando a gente muda. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que seus problemas não acabem com você. Bem-vindos à Domingueira aí. Esta não é uma reunião semanal de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Este encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Rosinha. Boa noite, boa noite. Alegria estar com vocês hoje. Alegria ter o Celso aqui com a gente. Eu queria agradecer muito a presença dele. E eu queria começar lendo o nosso dia de hoje nesse livrinho aqui, ó, nos 365 dias, que virou meu livrinho de cabeceira. Todo dia, quando eu acordo de manhã, eu leio e parece, gente, que foi escrito para mim. Então, no dia de hoje, diz assim: para mudarmos os rumos daquilo que não está dando certo, é necessário abandonarmos a falação que empurra o problema com a barriga e entrar em ação. Quando falamos, a outra parte apenas ouve. Quando agimos, ela precisa se ajustar e se enquadrar às nossas ações. Esse é o segredo. Então, o segredo hoje foi divulgado aqui para vocês. Esse livrinho aqui são as 365 reflexões para ficar cada vez melhor com amor exigente, escrito pelo Celso Garrefa. Mas, gente, depois que ele fizer a apresentação aqui e a palestra, eu vou pedir para ele falar sobre o novo livro também que foi lançado, que eu estou esperando ansiosamente que chegue à minha casa. Celso Garrefa é uma pessoa muito querida. Eu tive a oportunidade de começar a conhecer as coisas que o Celso escrevia pelo Facebook. Como é bom, né, quando a gente consegue usar as mídias sociais, né, para as coisas do bem. E ele escrevia tanta coisa bonita, eu comecei a acompanhar e falei, gente, a gente tem que trazer o Celso aqui em Niterói. Nós estávamos comemorando o aniversário do nosso grupo, fizemos um mini retiro e o Celso veio junto com a Roberta, do Amor Exigentinho, né? Luiz Fernando também, com a Cleide. E aí ele fez uma palestra para a gente, e ali a gente estreitou os laços. Então, é um irmão que a gente ganhou no Amor Exigente, porque aqui nós somos uma grande família, né? Então, é com muita alegria que hoje a gente recebe o Celso, e hoje a gente vai fazer uma dobradinha, gente. Já que o Celso veio para fazer a palestra, a gente vai abusar e vai pedir para ele fazer a espiritualidade também. Então, depois da espiritualidade, o Celso já vai dar continuidade. Hoje ele vai falar sobre tomada de atitude. Sem ação não existe solução. Princípio que a gente está estudando esse mês. Boa domingueira para nós. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, queria aqui, em nome da Rosa, agradecer a todos pelo convite, poder estar mais uma vez com vocês, né? Já participei algumas vezes da Domingueira e, como eu disse a Rosa, e às vezes eu brinco com a Rosa, eu falo, a Rosa, acho que ela deve ser meio doida, porque ela me convida para sair daqui da minha cidade até Niterói, ela nem me conhecia, fala apenas pelos textos, né?
e ela me joga um convite, olha, vamos fazer um evento, encontro aqui, você vem? Falei, claro que eu vou. Deve ser doida, chama assim, nem... mas eu sempre brinco com ela que foi a partir desse convite que eu ampliei ainda mais a aproximação do Amor Exigente, da federação, né? E até então eu palestrava mais aqui na nossa região, e através desse convite, o Luiz Fernando estava lá, e dali já saiu um convite para palestrar já no próximo Encontro Nacional de Amor Exigente, lá em Mojimirim, e a partir daí nós ampliamos a nossa participação na federação. Eu falo que a Rosa, eu tenho essa gratidão, foi ela quem, na doideira dela, abriu as portas para gente, a gente ganhar espaço. É um prazer estar com vocês aqui. Foi me pedido para falar sobre espiritualidade inicialmente, e a espiritualidade que eu escolhi para hoje, acho que todo mundo já conhece, ou quase todos já conhecem, mas é uma história que eu gosto muito, que sempre vale a pena a gente relembrar e refletir. Conta a história de um rapaz que ele saiu com seu carro importado, e nesse andar com esse carro importado, uma Ferrari, um cara um executivo, né, um carro de luxo, de repente ele percebeu que passando pela estrada um garoto arremessou um tijolo. E esse tijolo pegou na porta do carro e fez um pequeno risquinho, um amassadinho. E ele, muito bravo, ele parou esse carro, ele aproximou desse garoto, já dando bronca. Menino, você está maluco? Olha o que você fez. Você tem noção do valor que é esse carro? Né? Para que você fez isso? Você está maluco? E nisso o menino olha para ele, sensibilizado, já como quem pedindo ajuda, diz assim, não, senhor, o senhor me perdoa. Sabe o que é? Meu irmão saiu com a cadeira de rodas e ele foi fazer a viradinha aqui e a cadeira tombou. E eu estou tentando colocar ele de volta para a gente voltar para casa, só que eu não consigo, ele é muito pesado. E todo mundo passa correndo, todos os carros passam em alta velocidade e ninguém para. Então eu fui obrigado, de repente, a jogar uma pedra para que alguém me ouvisse, porque ninguém me ouvia. E nisso, esse senhor, dono do carro, sensibilizado, ele foi lá, pegou o garoto, colocou na cadeira de rodas e ficou observando o irmão empurrar até perder de vista. E depois ele dizia que nunca mais ele tirou aquele risquinho, aquele amassadinho da porta do carro. Não que ele não tivesse recursos ou não tivesse dinheiro para fazê-lo, mas para lembrar que na vida, de vez em quando, a gente tem que parar. De vez em quando, a gente tem que refletir. E às vezes a gente passa por essa vida na correria, na velocidade, e a gente não se dá conta que existe um chamado. E quantos de nós que está hoje aqui não levou uma tijolada na cabeça? Um irmão dependente, um filho no uso da droga, um companheiro no uso do álcool. E a gente seguia pela vida de uma forma tranquila e sossegada, de repente fomos surpreendidos por essa tijolada. E nesse momento a gente costuma fazer aquela pergunta, né? Por que comigo? Por que na minha casa? Por que eu tenho que passar por essa situação? E a gente vai percebendo que, de repente, essa tijolada nada mais é do que uma chamada do ser superior, de alguém que precisa de nós, de alguém que quer algo mais de nós. Então, eu costumo dizer que os problemas que acontecem na nossa vida, eles não acontecem para nos destruir, para nos derrotar, para nos derrubar, mas sim para nos fazer crescer, melhorar, evoluir e olhar para outras pessoas. E trocar esse porquê comigo, porquê na minha casa, mas mudar para que isso aconteceu comigo? Para que isso aconteceu na minha casa? A Rosa mostrou aqui o livrinho de reflexões, está aqui também, né? E isso aqui só é possível, só foi possível, e hoje serve, como disse a Rosa, como um livro de cabeceira para ela e para muitas pessoas que têm feito uso, porque um dia eu também levei uma tijolada na cabeça. Se não fosse essa tijolada, se não fosse aquele desafio que nós tivemos que enfrentar, jamais teria acontecido, jamais estaríamos aqui hoje reunidos numa tarde de domingo, no anoitecer de um domingo, tentando transmitir alguma coisa, fazendo algo mais. Porque se nada acontece, a gente passa pela vida e às vezes não se dá conta de que nós estamos sendo chamados. Mas como aquele motorista do carro de luxo, a gente passa correndo, a gente não dá atenção, a gente não para, a gente não reflete. Então, acho que essa história eu gosto muito, porque eu acho que
ela serve para isso, para nós enxergarmos os nossos desafios não como algo que vai nos destruir, mas como possibilidade de nos fazer crescer, melhorar e olhar para o outro com cuidado, com atenção, com respeito, desenvolver a solidariedade, a fraternidade. Eu acho que por isso, às vezes, acontecem alguns desafios na nossa vida. Costumo dizer também que nenhum desafio não vem carregado de oportunidades e possibilidades. Agora, depende de cada um de nós. O que nós vamos fazer com nossos desafios? O que nós vamos fazer com o problema que nós estamos enfrentando? Né? Então, isso cabe a cada um de nós. Não fazer do sofrimento um sofrimento gratuito, um sofrimento que não serve para nada, um sofrimento que só serve para nos deixar ruim, mal, triste. Pelo contrário, apesar dos problemas mexerem com a gente, e nós não negamos isso, eles também são oportunidades de crescimento, de evolução e de melhoras na nossa vida. Então, era isso que eu queria trazer como espiritualidade, né? E agora, já aproveitando isso, entrar no tema de hoje, que fala exatamente da oportunidade, da necessidade de se tomar atitudes, né? Sem ação não existe solução. E quando nós contamos com o desafio, como diz aqui na espiritualidade, nós temos algumas opções. Ou nós nos fechamos, nos isolamos, ou nós saímos em busca de resolver os nossos problemas, os nossos desafios. E já entrando no nosso tema de hoje, nós falamos em tomada de atitude, e tomada de atitude, elas são necessárias na nossa vida, e sempre. E por duas razões nós precisamos tomar atitude. Uma delas é porque não dá para ficar parado num mundo que gira em alta velocidade, num mundo que está em transformação. Não dá para ficar assistindo as coisas acontecerem e a gente não fazer nada para acompanhar a mudança de mundo, melhorar, evoluir. Então, todos os dias, independente de problemas ou não, nós precisamos tomar atitudes e decisões, desde levantar cedo, ir ao trabalho ou ficar dormindo na cama, desde sair para estudar, aprender ou se acomodar e nada fazer. Então, independente de problema, a gente está sempre tomando decisões e precisamos tomar decisões no dia a dia. Tem um colunista da Folha de São Paulo, ele dizia que quem fica parado é poste. Ele tem que aprender a tomar atitude, a nos mover. E aproveitando uma outra fala do Cortella, ele diz que a vida é muito curta para ser pequena. Então, independente de estarmos diante de um desafio, de um problema ou não, atitudes nós precisamos tomar todos os dias na nossa vida, mesmo sem problema, para melhorar, para crescer, para evoluir. E o outro motivo, a outra razão que nos faz tomar atitudes, exatamente quando nós nos vemos diante de um grande desafio e diante de algo que nos incomoda, algo que está mexendo conosco e nos aflige. Então, essa é a segunda razão que precisamos tomar atitudes. E é quando, por exemplo, nós nos deparamos com um problema na nossa casa, como o uso do álcool, o uso das drogas, e isso faz com que a gente pense em tomar atitude. E para entrar nisso, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, para falar em tomada de atitude, é a consciência ou a diferenciar do que é uma tomada de atitude do que é uma ameaça vazia. Então, é o primeiro ponto. Tomada de atitude é algo concreto. E ameaça vazia é algo que eu estabeleço, mas eu não estou pronto, não estou preparado e não mantenho aquilo que eu coloquei. Exemplo, tem quantas mães, e a minha mãe, quando eu tive problema lá com meu irmão, ela fazia muito isso. Ela dizia assim para ele: se você continuar usando droga, eu sumo de casa. E até ela acabou, ao longo da vida, hoje ela não está mais viva, não está mais entre nós, e ela nunca sumiu de casa. Então, ele sabia que aquilo não passava de uma ameaça vazia. A esposa que vive ameaçando o companheiro. Se você não parar de beber, eu volto para a casa da minha mãe. Isso não é uma tomada de atitude, porque não é algo que ela está pronta para fazer, não é algo que ela pretende fazer, apenas uma ameaça que não tem nenhuma utilidade, não tem nenhuma finalidade em relação a isso. Se você voltar tarde da noite, eu te tranco para fora de casa.
e a mãe não tem condições, ela não está preparada, ela não tem ainda uma resistência para tomar essa atitude. Então, tomada de atitude é algo concreto, claro, colocado de forma consciente, equilibrada e que tenha um objetivo a ser alcançado. Então, por aí começamos a pensar sobre esse princípio da tomada de atitude. É algo concreto, algo que, ao ser estabelecido, precisa acontecer. Então, muito cuidado quando falamos em tomada de atitude, com onde nós vamos procurar nos equilibrar, buscar conhecimento e sabedoria para tomar uma atitude. E a primeira coisa que a gente tenta fazer diante do problema não é uma tomada de atitude. A gente tenta convencer o outro com palavras para que ele se conscientize e pare de fazer uso da substância. Só que é muito difícil você convencer com palavras aquele que não está disposto a te ouvir. De repente, o desejo da família é que ele mude seu comportamento. Mas, de repente, a ideia dele não coincide com a ideia da família. Então, apenas as palavras não produzem resultado. E a outra forma de tentar resolver o problema é dando conselhos. Só que tem uma coisa: quem mais precisa de conselhos é aquele que menos está disposto a ouvir. Então, não dá para a gente resolver um problema na base da falação, um problema desta magnitude, desta complexidade. Precisamos, inclusive, nesse primeiro momento, ter muito cuidado em quem eu vou procurar para me orientar, onde eu vou me abastecer para tomar uma atitude coerente, equilibrada. Porque muitas vezes a primeira procura não é o grupo de apoio, são pessoas que muitas vezes têm muita boa vontade, porém nem sempre têm condições de nos mostrar um bom caminho. E eu costumo sempre dizer uma coisa: está cheio de especialistas de poltrona por aí. Cuidado com o especialista de poltrona que vem com uma receita simplória para um problema complexo. E quantos de nós já ouvimos, diante do problema, dizer assim: ah, se fosse meu filho, ah, se fosse na minha casa. E essa pessoa só diz isso exatamente porque ele não tem ideia da complexidade que é lidar com uma pessoa dependente do álcool ou da droga dentro de casa. Se houvesse uma solução simples assim, não precisaríamos nem de grupo de apoio. Então, precisamos ter muito cuidado com esses que se dizem, que se acham especialistas, mas não passam de especialistas de poltrona, que têm receita simplória para problemas complexos. Então, a tomada de atitude é necessário estudarmos, refletirmos. Importante é buscarmos conhecimento antes de começar a agir. E a primeira coisa para a tomada de atitude é que nós vamos precisar recuperar o crédito perdido. Quantas vezes nós falamos, como eu já disse aqui como exemplo, quantas vezes nós dissemos que nós sumimos de casa, mas não sumimos? Quantas vezes nós dissemos que nunca mais eu te dou dinheiro e a gente deu na semana seguinte? Quantas vezes nós falamos, não pagamos mais sua droga e na semana seguinte nós pagamos mais uma vez? Então, qualquer coisa que eu for estabelecer, eu não tenho crédito para isso, porque já foi perdido, já perdi o crédito. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é recuperar esse crédito perdido. Por isso, quando pensamos em tomada de atitude, não pense em uma tomada de atitude da noite para o dia, aquela tomada de atitude que eu vou virar a mesa de ponta cabeça de uma hora para outra, porque isso não vai funcionar, porque aquela pessoa está acostumada em relação às nossas colocações que não aconteciam. Então, é importante que, primeiro, ele consiga perceber que, a partir desse momento, aquilo que eu faço, eu vou fazer. Eu costumo dar um exemplo na minha casa, que uma das primeiras atitudes que nós tomamos na minha casa foi uma coisa bem simples. Aí vocês vão falar para mim, mas isso resolveu o problema? Óbvio que não. Mas o primeiro momento que nós precisávamos? Nós precisamos transmitir para o meu irmão que, a partir de agora, aquilo que nós estamos fazendo vai acontecer. Então, acontecia na minha casa, assim, meu irmão saía na noite para a rua para usar drogas, e minha mãe sequer trancava o portão de casa. Tinha um cadeado lá, só que ela nem colocava o cadeado, porque ela pensava assim: e se ele voltar tarde da noite e o portão estiver trancado? Coisa de mãe. Né? E ele voltava 2, 3 horas da madrugada apenas para pedir dinheiro
ameaçar, confrontar a família e voltar para a rua. Então, a primeira atitude que nós tomamos foi, a partir de hoje, nós vamos trancar o cadeado do portão. É uma atitude simples, que, obviamente, seria ingênuo falar que uma atitude tão simples resolveria o problema. Mas, naquele primeiro momento, nós estamos recuperando um crédito, para ele começar a perceber que, a partir de agora, aquilo que eu faço vai acontecer. Porque não adianta eu querer estabelecer aquilo que eu não faço, porque não vai funcionar. Então, é importante que a gente pense nisso, recuperar esse crédito. Outra coisa, quando nós falamos de tomada de atitude, nós precisamos pensar que tomada de atitude precisa ter um objetivo. O que eu pretendo com essa tomada de atitude? Qual é, o que eu busco com isso? Eu dou um exemplo aqui, tomada de atitude tem que ter alguma relação, ela tem que ter algum propósito, ela tem que visar atingir um objetivo, e não tomar atitude por tomar. Eu tenho um exemplo também muito simples. Antigamente, hoje, acho que isso não existe mais, eu creio e desejo realmente que não exista mais. Existiam comunidades terapêuticas, por exemplo, que ela pegava um interno lá, mandava ele cavar um buraco, e depois do buraco cavado, pedia para que ele aterrasse. Qual é o objetivo disso? Qual é o propósito disso? Não tem propósito nenhum. Então, não pode ser tomado de atitude simplesmente porque eu acho que tem que ser assim, mas não tenha nenhuma relação com o problema, não serve para nada. Então, tomar atitude, eu preciso saber, primeira coisa, o que eu pretendo fazer? O que eu quero fazer? Segundo, eu tenho condições de manter o meu posicionamento? Porque é importante que eu transmita para o outro apenas aquilo que eu sou capaz de manter, aquilo que eu estou preparado para manter, que é a terceira colocação. Eu estou preparado para as reações do outro? Quando nós tomamos uma atitude, pode estar preparado, porque vai vir uma reação. Nós estamos lidando com um dependente, o dependente tem armas poderosas. Quando nós tomamos uma atitude, ele vai usar as armas que ele tem, a manipulação, a chantagem, a ameaça. E tem uma que eu acho que ela é bastante pesada, mas não deixa de ser verdadeira, que é a tática do terrorismo familiar. Como o dependente usa isso? E meu irmão usava, ele dizia assim para minha mãe: mãe, vai dar dinheiro ou prefere me ver morto? Isso é tática de terrorismo. Então, nós precisamos estar preparados, porque certamente do lado de lá haverá uma reação. E para pensarmos também em tomada de atitude, nós vamos precisar trabalhar alguns sentimentos paralisantes. Esses sentimentos paralisantes faz com que a gente fique imobilizado, faz com que a gente não entre em ação. O primeiro deles, que dificulta a tomada de atitude, é o medo. Medo do quê? Vários medos. Medo da reação do outro, medo do que ele pode fazer, medo das reações, medo dele fugir de casa, medo de endurecer e ele não gostar mais de mim. São vários medos que vai fazendo com que nós nos encolhamos e não tomamos atitudes. Então, o medo, ele é natural, ele faz parte, e precisamos, inclusive, enfrentar alguns medos para tomar atitudes. Se eu ficar preso ao medo, eu não saio do lugar, eu não consigo me mover. A única coisa que eu preciso compreender é que existe o medo e o pânico. Não precisa ter medo de ter medo, ele é natural. Às vezes, nós precisamos arriscar um pouquinho, dentro de um limite, claro, dentro de uma racionalidade. Mas quando o medo se transforma em pânico, o pânico impede qualquer tipo de ação, de atitude. Então, o pânico é paralisante. O medo dá para enfrentar. Porque se eu esperar acabar o medo totalmente, eu não vou tomar uma atitude. Eu vou ficar preso a isso e não vou conseguir sair do lugar. Medo de criar conflito. Esse também é um outro tipo de medo. Medo do que ele pode fazer, medo do que ele possa piorar. E se eu tomar essa atitude e ele piorar? De repente, o cara está arrancando até o vaso sanitário do banheiro para troco de drogas, e nós estamos preocupados se a coisa vai piorar. Quer dizer, pior do que está, às vezes não consegue ficar. Né? Medo, colocaram aqui, medo do meu filho morrer, medo, são medos, sim. Existem todos esses medos aí, e que são paralisantes. Então, este princípio, inclusive, tomada de atitude, ele diz assim:
tomar atitude precipita uma crise. Esse é o enunciado do princípio deste mês. E aí veio uma questão. Quando nós procuramos o amor exigente, nós procuramos exatamente porque nós estamos enfrentando uma grande crise. E aí você chega no amor exigente, e o amor exigente diz assim, você precisa tomar uma atitude para precipitar uma crise. E aí resta uma questão, mas esse povo pessoal deve estar maluco, porque eu procurei porque eu estou em crise e eles pedem para eu tomar uma atitude para gerar uma crise. Acontece uma coisa interessante. As crises que nós estamos vivenciando, elas foram provocadas pelo outro. Nós reagimos a crises que eles provocam. Um exemplo, uma criança, antes até da questão de drogas. Imagine aquela criança, que todo mundo já deve ter assistido aqui, dentro do supermercado e que esperneia, que se joga no chão e que faz birra. O que essa criança fez? Ela provocou uma crise, porque através da crise que ela provocou, ela espera receber um benefício. Através da crise da birra, do choro da mãe, ela espera conseguir um docinho a mais, um brinquedinho a mais. Né? Então, ela provoca a crise e ela administra a crise para o seu benefício. Quando nós tomamos uma atitude para provocar uma crise, nós invertemos os papéis. Aí somos nós que estamos dando a carta. E aquele que está junto a nós, ele vai precisar se ajustar às nossas atitudes. É aí que você começa a chegar até o outro. É aí que você consegue se aproximar do outro. Ninguém muda ninguém. Essa é uma realidade. Isso é inegável. Porém, nós conseguimos mudar os nossos comportamentos. E quando eu mudo o meu comportamento, aquele que está próximo a mim, ele precisa se ajustar às minhas mudanças. É aí que você consegue chegar até ele. É aí que você consegue obter algum resultado. Porque não existe ação sem reação. Nós interagimos, nós estamos o tempo todo interrelacionados com as pessoas. E tudo aquilo que eu faço, de uma certa forma, vai refletir no outro. Então, é importante a gente lidar com tudo isso. Uma outra coisa também, outro sentimento paralisante, comodismo. Nós nos acomodamos aquilo que muita gente cita como zona de conforto. Não existe essa zona de conforto. Zona de conforto é uma desculpa para uma tal zona de acomodação. Então, nós nos acomodamos às situações. E acomodar é muito perigoso. Acomodar faz com que o ser humano ele é adaptável. O ser humano ele se ajusta às circunstâncias, tanto positiva como negativa. Então, nós nos acostumamos ao sofrimento, nós nos acostumamos ao som alto para não contrariar, nós acostumamos a ser desrespeitado com medo de perder, nós vamos nos acostumando a muita coisa, e com isso a gente se fecha justificando uma zona de conforto que, na verdade, não passa de uma zona de acomodação. Hoje, na minha cidade, eu trabalho com pessoas em situação de rua, pessoas que estão debaixo de um viaduto, que está ali, que se oferece um apoio, se oferece uma ajuda, se oferece uma cama para dormir, se oferece uma oportunidade de estar dentro de um serviço público que o acolhe, e ele fala, não, eu quero estar aqui, eu quero ficar aqui, eu não quero nada disso. E por que acontece isso? Exatamente porque o ser humano ele se ajusta às circunstâncias. Nós precisamos ter muito cuidado de não naturalizar aquilo que não é natural. Nós não podemos aceitar como normal aquilo que não é normal. E, para isso, nós precisamos nos incomodar, e não apenas acomodar a uma zona de conforto, a uma zona de acomodação. Outro sentimento paralisante é a procrastinação. É aquela coisa, vou começar amanhã. Amanhã ele vai ver. Ah, se ele não parar até o fim de semana, ele vai ver se passasse ano ele continuar do mesmo jeito. Essa procrastinação faz com que, como disse a Rosa lá no textinho aqui no começo, faz com que a gente empurra o problema com a barriga e não sai do lugar. Né? Já viram aquela receita, tem um monte de mulher que tem um regime para emagrecer muito bom. O nome dele é assim, vou começar amanhã. E no dia seguinte ela está com o mesmo regime, vou começar amanhã. E esse amanhã nunca chega. Isso é procrastinação. A gente vai empurrando numa doce ilusão de que o problema se resolva por si só. E, infelizmente, sem ação não existe solução. Um outro sentimento paralisante, que o pessoal do amor a gente conhece bem, inclusive é um dos princípios do amor exigente, que é a questão da culpa.
A culpa é um sentimento paralisante, e não só porque a culpa faz com que a gente olhe para trás. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse dado tudo o que ele queria, se eu tivesse sido mais dura, se eu tivesse sido menos dura, aquela coisa do si. Mas essa culpa é também paralisante, porque a gente olha, nós projetamos ela para o futuro, que é aquele e se, né, foi colocado aqui. E se eu não der dinheiro e ele for roubar? E se eu não pagar a droga e ele for preso? E se eu estabelecer regras e alguém matar? Esse e se, ele é paralisante, porque ele só pensa no que pode dar errado. Existe, sim, possibilidade de acontecer alguma coisa? Claro, todos nós estamos sujeitos. Eu posso sair daqui dessa reunião, a tropeçar aqui, bater a cabeça, né? Só que a gente tem também que pensar que existe a possibilidade da mudança positiva. Nós precisamos parar de pensar só negativo e pensar também de que pode dar certo, de que pode ter sucesso, né? Porque se eu pensar só naquilo que pode dar errado, eu não saio do lugar, não tomo nenhuma atitude e vou, mais uma vez, empurrando o problema, né? E outro sentimento paralisante é a falta de perseverança, essa busca do imediatismo. Tomada de atitude, ela é um processo que nós precisamos trabalhar. É como se fosse assim, eu preciso atingir um objetivo, mas para atingir esse objetivo eu preciso de metas, uma série de metas capazes de me conduzir ao objetivo. Então, a tomada de atitude, ela não deve ser vista como um processo final. Eu vou tomar uma atitude para resolver o problema. Se a gente pensar dessa forma, fica muito grande essa tomada de atitude, nós não damos conta. É importante pensar o que eu posso fazer que seja pequeno, mas eu tenho que fazer alguma coisa a cada semana. Trabalhar ou usar nas minhas metas semanais, a cada semana, cada atitude, cada movimento, que são essa soma das pequenas coisas que vai fazer com que lá na frente eu atinja o objetivo. É que a gente pensa na tomada de atitude, a gente já pensa assim, que atitude eu tenho que tomar para o meu filho parar de usar drogas. E, de repente, não existe essa solução mágica, não existe essa resposta pronta de algo que, em si, apenas vai fazer com que ele mude o comportamento. Mas um conjunto de ações. Então, a tomada de atitudes é algo para ser trabalhado dentro de um processo, é algo para ser construído, intensificado, evoluído e avançado. Eu começo com pequenas atitudes e vou usando para conseguir fazer com que essas pequenas atitudes vão ganhando intensidade. E cada vez mais eu vou cercando o uso que o outro faz do álcool, das drogas, né, dos seus comportamentos inadequados. Isso é importante. Não achar que vou chegar com uma receita pronta e tudo vai estar resolvido. Isso faz com que a gente desista, né? Essa busca do imediatismo. E, para isso, perseverança, disciplina. E o que é disciplina? Disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando eu não estou a fim de fazer. Disciplina, eu tenho reunião, está frio, está calor, não estou com vontade, estou com preguiça. Disciplina eu vou mesmo não estando a fim de estar indo hoje. Isso é disciplina, é insistência, é perseverança, é não desistir facilmente. Outro comportamento paralisante é a transferência de responsabilidades. Achar que outras pessoas vão resolver o problema para nós. Achar que alguém vai fazer um milagre, que outros vão conseguir resolver o nosso desafio. Eu costumo dizer, isso serve tanto para familiares como para dependentes. Quando nós estamos de um grande problema, de um desafio enorme, como é a questão da dependência química, a dependência do álcool, é um desafio tão imenso que sozinhos é muito difícil nós resolvermos o problema. Tanto o familiar sozinho vai encontrar muita dificuldade, como também o dependente também vai encontrar muita dificuldade, né? Então, precisa de dois lados nessa caminhada. Precisa de um movimento sozinhos nós não conseguimos. Nós vamos precisar ou de um grupo de apoio, vamos precisar de um profissional. O dependente é a mesma coisa. Ele vai precisar, sozinho, às vezes ele não consegue enfrentar o seu desafio. Ele vai precisar de uma clínica de tratamento, de uma comunidade terapêutica, de um CAPS, de um profissional. Ele vai precisar de um grupo de apoio, da sobriedade, não importa, mas ele vai precisar de apoio. Só que tem um outro lado.
Não existe nenhum serviço, não existe nenhum profissional, não existe nenhum grupo de apoio que vá conseguir resolver aquele problema se a pessoa não fizer uma parte que é dele, um movimento que é dele. Então, é necessário que haja esse ajuste. Eu preciso de ajuda, eu preciso contar com alguém. Só que ninguém vai ser capaz de me ajudar se eu não fizer, se eu não tomar uma atitude, se eu não fizer um movimento, se eu não sair do lugar, ficar apenas esperando essa solução pronta que vá, de uma forma milagrosa, resolver o meu problema. Então, é necessário que haja esse ajuste, né? Inclusive, transferir responsabilidades também em relação ao casal, né? Do marido achar que a culpa é da esposa, que a esposa é que tem que resolver, ou que o marido deve fazer mais. Esse momento é um momento de união, de parceria e não de divisão. Individualismo, outro fator também importante aí que trava tomadas de atitude. Achar que sozinho eu vou ser capaz de resolver o problema. Precisamos de ajuda, precisamos de apoio, precisamos de orientação. Nós estamos diante de um desafio complexo e sozinhos é bastante difícil. Também vamos precisar fechar os ouvidos para pessoas que não podem, nada sabem, nada têm para nos contribuir com o nosso desafio, mas vivem palpitando. Essas pessoas, muitas vezes, tiram muitas famílias do grupo. Ah, esse amor exigente não vira nada. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pessoa que nunca foi em um grupo de apoio e aconselha outra pessoa dizendo que aquilo não vira nada, que não funciona. Como assim? Então, pare, feche os ouvidos para pessoas que vivem insistindo em dizer que você não é capaz, que você não dá conta. E também, cada um de nós precisamos parar de nos autossabotar. Tomar atitude, eu tenho condições sim, eu posso, eu posso realizar, eu posso fazer dentro do meu possível, dentro da minha limitação, mas eu posso fazer muita coisa. E a autossabotagem me impede de atuar. Eu não sou capaz, eu não dou conta, é muito para mim, eu não tenho jeito, eu não resolvo, coitado de mim, né? E esse tipo de coisa faz com que a gente não consiga sair do lugar, porque nós não enxergamos em nós uma capacidade capaz de enfrentar o desafio. Aliás, enfrentar o desafio, como eu já disse aqui, não precisa ser sozinho. Eu sou limitado, mas não sou impotente. Eu sou limitado, mas eu tenho capacidades. Dentro da minha limitação, um grupo de apoio vai fazer com que eu consiga ampliar essa capacidade. Ele me dá recursos para eu enfrentar esse desafio, porque não estou mais sozinho. Eu já estou enfrentando um desafio, pensando numa atitude, mas já dentro de um conjunto de pessoas pensando juntos. E várias pessoas pensando juntos, funciona muito melhor do que uma cabeça pensando sozinho. Também precisamos abandonar as queixas, os resmungos. Grupo de amor exigente não é grupo de reclamação, não é grupo de falação, é um grupo de ação, de atitude, de fazer, né? Não usar o grupo de amor exigente como um muro de lamentações, de lá só para reclamar, ai, coitado de mim, ah, comigo não tem jeito, como que eu sofro. Nós reconhecemos aqui o quanto é difícil para a família enfrentar o desafio. A gente tem que fazer isso de uma forma a ampliar nossas capacidades e não apenas ficar lamentando, mas buscarmos as nossas capacidades e reunir forças para enfrentar esses desafios e tomar atitudes orientadas, equilibradas e coerentes. Então, falando de atitudes, nós podemos dividir atitudes, analisar um pouquinho entre atitudes eficazes e atitudes ineficazes. Então, existem muitas atitudes ineficazes. Uma delas é tentar resolver o problema com a agressividade, que, aliás, é a primeira receita que passam para nós, o tal especialista de poltrona. Se fosse meu filho, eu quebrava de pau, como se isso fosse solução para alguma coisa. Então, tomada de atitude tem que ser tomada de atitude equilibrada, coerente, não pode ser violenta, estúpida, agressiva, isso não resolve problema algum. Nós estamos diante de alguém que já sofre uma série de violências. Se a gente for para o lado da violência, simplesmente vamos fazer com que aquela pessoa se afaste de nós, e não é isso que a gente quer trazer ele para o nosso lado. Então, nenhum tipo de violência, são atitudes eficazes. A tática do amedrontamento, né? Se você continuar usando drogas, olha o que vai acontecer com você, você vai morrer. Essas coisas eles sabem muito bem, essas coisas eles conhecem. Essas tentativas de passar medo no outro, isso não funciona. Isso é atitude ineficaz. Se fazer de vítima também. Você vai acabar comigo, eu vou acabar morrendo, né? Eu não tenho mais alegria de viver, você acabou com a nossa família.
essas atitudes de vitimização, o dependente ele não está em condições de perceber o quanto a família está sofrendo. O uso do álcool, o uso da droga, às vezes fala mais alto do que a percepção dele em relação ao sofrimento da família. E quantas famílias fazem questão de querer mostrar para o dependente o quanto sofre, numa ilusão de que ele perceba que eu estou sofrendo, aí então ele mude. E não muda. E, aliás, tome, inclusive, muito cuidado, porque, às vezes, ele já está num processo de sofrimento profundo. Porque, muitas vezes, esse dependente, ele já está no momento em que ele pensa em parar, às vezes, ele já está tomando consciência da necessidade da mudança, só que, às vezes, ainda não tem forças para lutar contra isso. E, além de ele lidar com todo o seu sofrimento, ele precisa ainda olhar para o sofrimento da família. Então, isso se torna algo mais, intensifica ainda mais um problema, porque já basta o sofrimento dele. Então, ainda vai ter que lidar ainda com aquilo que eu estou sofrendo, tentando mostrar para ele o quanto eu estou sofrendo. Então, isso faz com que pode ter um efeito contrário. Ele se afunde ainda mais no uso para fugir de algo que ele não quer ver, do que ele não quer perceber. Né? Também, uma outra atitude não funcional, não eficaz, é abandonar-se. É mostrar para o outro quanto eu estou sofrendo, eu não saio mais de casa, eu não me cuido, eu paralisei a minha vida, eu não faço mais nada, eu não tenho mais graça em viver. Eu lembro de uma das lives que eu participei, um exemplo que eu sempre repito, de um pai que ele colocou como meta semanal ajustar o lustre da sala. E aí, quando questionado, né, mas por que ajustar o lustre da sala? E ele, na resposta dele, ele diz assim: faz 2 anos que eu peguei uma escada e eu subi na escada para arrumar o lustre da sala. Foi exatamente o dia que eu estava ali em cima da escada, meu filho chegou e naquele dia nós temos a certeza de que ele estava usando drogas. Faz 2 anos que isso aconteceu e até hoje o lustre está do mesmo jeito que eu não tive coragem de voltar lá e acabar o serviço. Eu preciso voltar a arrumar o lustre da sala. Nós precisamos recuperar a nossa vida que foi paralisada pelo uso do outro. E a dependência do outro faz muito isso. Ela faz com que a nossa vida tenha uma paralisia, né? Então, nós precisamos acordar, despertar dessa paralisia provocada pela descoberta do uso para começar a nos mover novamente. Entender que sofrimento profundo não é remédio que tira filho das drogas. Então, eu preciso, sim, olhar para ele com cuidado, com atenção, mas eu não posso esquecer de mim e viver num sofrimento profundo, senão daqui a pouquinho eu estou mais doente que ele. E como eu posso ajudar alguém que eu estou adoecido? Cego guiando cego, corre-se o risco dos dois caírem no buraco. Então, eu preciso, apesar do desafio ser intenso, apesar do sofrimento que tudo isso provoca, eu preciso trabalhar para estar bem, para recuperar o mínimo de equilíbrio emocional para lidar com esse desafio. Senão, sem equilíbrio emocional, eu não consigo tomar nenhuma atitude. Também precisamos não agir no desespero, no impulso. Agir do impulso, nas reações, isso é desespero, isso não é equilíbrio. E agir no desespero, a gente só faz bobagem. Tem um exemplo aqui na minha cidade, assim, bastante chocante, mas pelo menos não se concretizou. Mas um pai na nossa reunião, ele diz assim, que vem do filho alcoolista, deitado no sofá, ele pensou assim, e dormia o filho, né, na casa, deitado no sofá, e ele pensou assim: eu vou pegar a tesoura, eu vou furar os 2 olhos dele, e aí, sem enxergar, ele não vai mais beber. Olha a loucura, isso não é tomada de atitude, isso é loucura. Por sorte, ele disse que chegou a pegar a tesoura. Por sorte, o rapaz deu uma despertada, ele não executou aquilo que ele planejou. Então, observem como que a loucura do outro afeta a família, de tal forma de pensar em tomar uma atitude desesperadora. E tomada de atitude tem que ser coerente, tem que ser equilibrada, e não desesperadora, e não loucura, porque senão você não vai resolver um problema, vai criar outro. Né? Também precisamos pensar que atitudes, não tomar atitudes que não tenham relação com o problema. Se mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, isso não resolve, o problema vai junto, nós vamos levá-lo junto. Não resolve abandonar emprego, não resolve se separar do companheiro. São atitudes que não têm nenhuma relação com o uso do outro. Nós precisamos pensar em atitudes que tenham alguma relação com o problema, com o desafio, e não atitudes que não tenham nada a ver. Qual é a relação de sair do emprego com o filho usando drogas? Então, muitas vezes, a gente só pensa em algumas atitudes porque nós não refletimos. Por isso, a necessidade
de um grupo de apoio para nos orientar, para a gente cometer menos bobagem, senão o desespero faz com que a gente cometa grandes bobagens. E também, outra atitude ineficaz são os comportamentos previsíveis. Eu queria chamar para vocês a atenção sobre esse, que eu vou colocar aqui em atitudes ineficazes e vou repetir de novo atitudes eficazes, porque depende dessa previsibilidade. Ela é ineficaz quando, por exemplo, o outro sabe de antemão tudo aquilo que eu vou fazer. Ele sabe quantas vezes vai precisar pedir, ele sabe que eu vou recusar, mas se ele insistir, eu vou ceder. Então, ele já tem uma previsibilidade, ele sabe como manipular, como chantagear, como conseguir aquilo que ele deseja. Ele já nos conhece tanto, os nossos comportamentos previsíveis, que ele já sabe o que fazer. Nós nos tornamos um alvo fácil, como se a gente fosse a televisão da casa e ele tivesse o controle remoto na mão. Então, ele sabe exatamente em qual botãozinho apertar para conseguir aquilo que ele quer, porque os nossos comportamentos são previsíveis demais. E aí nós entramos nas atitudes eficazes. Primeiro, posicionamento firme, claro, objetivo. Né? Quando os posicionamentos são frágeis, a manipulação é forte. Então, nós precisamos de posicionamentos firmes, concretos, e que nós estamos em condições de manter, mesmo que seja uma pequena atitude. Melhor uma pequena atitude que eu tenha condições de manter do que querer virar a mesa de ponta cabeça, dar um passo para frente e 2 para trás, e vamos perdendo crédito, porque transmitimos o outro que nós cedemos com facilidade. Não assumir as consequências para nós das falhas do outro. Né? Então, é uma atitude eficaz, é permitir que o outro perceba os prejuízos dos seus atos. O que acontece? Um jovem, uma pessoa só para de usar drogas quando o prejuízo pelo uso for maior do que o benefício que a substância que ele usa provoca. Só que a gente não permite que ele confronte com os prejuízos do seu uso, porque ele usa, ele faz dívida, o pai paga, ele cria problemas, a gente resolve. Nós vivemos querendo facilitar a sua vida no uso. E até que ele não perceber que aquilo que ele faz de errado traz uma consequência negativa para ele e não para os pais, ele não para de usar drogas, porque nós estamos lidando com uma doença altamente potente. Né? Nós estamos numa guerra. Né? Não se vence guerra com suavidade. Às vezes é necessário que o outro perceba causa e consequência. Então, se ele tomar uma atitude errada, nós precisamos permitir que ele assuma as consequências e não assumir para nós. Também é importante, isso o Amorecente sempre coloca sobre isso, a importância do sim, porque o sim, ele precisa ter significado de sim. Isso é fácil. Agora, o não também precisa ter significado de não. Quando é sim, é sim. Agora, quando é um não, daqui a pouco não se sustenta, nós voltamos atrás e mudamos tudo e permitimos. Então, é necessário tomar atitude para que ele perceba que sim é sim, que não é não. Uma pergunta que eu sempre faço: é fácil falar não para um filho? E muita gente fala assim para mim: não, é muito difícil dizer não para um filho. E eu discordo disso. É muito fácil dizer não para um filho. O difícil é você manter o não que foi dito. É aí que está o desafio. E isso é necessário, para que ele perceba que o sim é sim e que o não é não. Assertividade também fundamental para lidarmos com os desafios. O que é assertividade? Para entender o que é assertividade, é só olharmos uma frase do Amor Exigente. Aquela frase que todo mundo conhece. Né? Eu amo você, mas eu não aceito aquilo que você faz de errado. Isso é assertividade. Se eu amo você, eu não sou estúpido, eu não sou violento, eu não sou arrogante. Né? Porque eu amo você, eu quero o melhor para você. Só que eu não aceito aquilo que você faz de errado. Eu não sou violento, mas não sou passivo. Se você fizer errado, eu vou cobrar, eu vou corrigir e vou me posicionar diante daquilo que você faz de errado. Então, isso é assertividade. Esse equilíbrio que não nem violento, nem passivo, nem agressivo, nem passivo. Esse equilíbrio. Importante também aprender com os erros, nós não acertamos sempre, e toda tomada de atitude, nem sempre ela vai produzir o efeito que nós esperamos, mas é necessário que em cada tomada de atitude a gente tire uma lição. E se não deu certo, tente de novo. E se não deu certo, tente mais uma vez. E se ainda não deu certo, tente de um outro jeito.
O que é importante é tentar, é fazer, é continuar buscando atitudes e ações. O que não dá é para parar de fazer nada. E se cansar, não tem problema. Você pode parar para descansar, porque às vezes a gente cansa. Mas lembre de uma coisa, pare para descansar e não para desistir. Desistir não dá. Se desistir, nós paramos pelo caminho. Também é importante, quando falamos em tomada de atitude, pensar que a atitude nos remete à ideia daquilo que eu preciso fazer. Mas também a atitude tem que ter a ideia de que às vezes é não fazer. O que eu preciso deixar de fazer. Parar de pagar uma dívida, parar de bancar, parar de resolver a vida dele, parar de ser o facilitador, né? Então, a atitude, às vezes, não é só fazer alguma coisa. Muitas vezes é deixar de fazer. É permitir que o outro faça, né? Então, é importante nas atitudes trabalhar esse equilíbrio, né? O que eu posso aceitar em relação às atitudes do outro, pensando nas atitudes dele? O que eu posso aceitar? O que dá para aceitar? Porque tem muita coisa que ele acerta, tem muita coisa que é boa, tem muita coisa que tem que ser valorizada, inclusive elogiada. Tem coisas que nós precisamos negociar. O que dá para negociar? Só que nós temos muito cuidado quando eu falo em negociar com o dependente. Lembrando que nós estamos falando de alguém manipulador, mentiroso, chantagista e que tem alguns recursos. Então, esse negociar, nós precisamos ter por trás de nós um grupo de apoio que nos ajude a fazer essa negociação. E tem coisa que eu posso negociar, mas tem coisa que precisa ter cuidado. E entender que existem algumas coisas que eu preciso determinar, que não tem conversa, não tem acordo. Por exemplo, eu não posso determinar que ele pare de usar drogas. Ele pode continuar usando se ele quiser. Eu não tenho poder sobre isso. Mas eu posso determinar que ele não faça uso dentro da minha casa. Essa é uma atitude que eu posso fazer. Agora, se ele quiser fazer longe de casa, ainda não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho que saber que eu posso fazer. Eu não consigo fazer, por exemplo, com que meu companheiro deixe de beber durante uma festa. Isso eu não posso, eu não consigo, isso é dele. Mas eu posso tomar uma decisão e uma atitude de, ao invés de vir embora com ele, eu chamar o Uber e ir embora de Uber e não expor minha família em risco por causa do uso dele. Então, pense que atitudes eu posso tomar. Algumas estão ao meu alcance, outras não. Agora, depende do outro, aquilo que ele pode fazer ou não. Importante também dar o tempo necessário para pensarmos, para refletirmos diante daquilo que nós vamos fazer. Cuidado para não ser induzido. Nós estamos lidando com alguém muito expert na arte da manipulação. Vou fazer um teste aqui com vocês. Pense, sei que não vai dar para responder aqui, os microfones estão fechados. Pense aí na tua cabeça. Vou fazer uma colocação, pense na primeira coisa que vem à sua cabeça. Se eu disser assim para vocês, uma pergunta. Ema. A clara do ovo é uma? Se você pensou gema, você pensou errado. A clara do ovo é uma clara. Então, isso nós somos levados todos os dias a dar uma resposta rápida, para ser induzido a uma resposta por eles desejado. E a gente quer responder rápido, dentro do imediato, a gente não reflete, e de repente tem uma resposta tão simples. Óbvio, a clara do ovo é uma clara, mas eu induzi muitos de vocês a responderem que a clara do ovo é uma gema. Indução ao erro. Então, cuidado, não precisamos dar resposta imediata. Podemos pensar sobre isso. E, chegando quase aqui ao meu final, o amor exigente tem um lema. Nada muda se você não mudar. Inclusive, estampado em muitas camisetas de voluntários do grupo do amor exigente. Entendo, compreendo essa colocação. Se você nada fizer, seu problema não vai mudar. Só que eu vou dar uma má notícia para vocês aqui. Se você não mudar, a coisa pode mudar sim, para pior. Nós estamos diante de uma doença progressiva. Nada muda se você não mudar. Quando o amor exigente diz isso, ele quer dizer que nada muda para melhor se você não mudar. Agora, se você não mudar e ficar paralisado, infelizmente a coisa pode mudar sim, mudar para pior, se agravar, se tornar um pesadelo. Então, mude, faça, corra atrás, tome uma atitude, dentro do tamanho que for possível tomar, dentro daquilo que você é capaz de fazer, mas faça alguma coisa.
Só não fique parado esperando o problema se resolver. Só o desejo de mudança não produz mudança alguma. É necessário atitude, perseverança, ação. É só assim que nós vamos dar os primeiros passos. Mas pense na tomada de atitude, como eu já disse aqui, como um processo. Não espere tomar uma atitude hoje e ter o problema resolvido amanhã. Isso causa frustração e a gente desiste. Perceba o quanto a cada reunião a gente consiga melhorar, que seja um pouquinho, que seja um pequeno passo, que seja um pequeno degrau. Mas perceba que dentro do grupo nós melhoramos um pouquinho a cada semana. E vocês percebem fácil quando a gente olha para as pessoas que frequentam o grupo há 6 meses e 8 meses. Olha a diferença na vida dessas pessoas. Olha essas pessoas que chegaram até nós. Olha para nós mesmos, como nós chegamos no nosso grupo e olha como nós estamos hoje. Nós não conquistamos isso numa reunião, em uma semana, em um mês. Isso é um processo que leva tempo. Só não podemos ficar parados esperando para ver o que acontece. Precisamos agir, ação, tomada de atitude. E para encerrar, como eu costumo sempre encerrar com uma frase, na verdade é uma frase de uma música que eu gosto muito, e essa frase é muito marcante. Ela diz assim: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora e não espera acontecer. Queria agradecer a todos por me ouvir e coloco à disposição para algumas colocações, para algumas ideias. Obrigado por você ter tomado uma atitude de estar presente hoje, numa noite de domingo, onde você poderia estar assistindo televisão, buscando algo mais atrativo, mas você está com a gente aqui. Obrigado pela sua atitude. Obrigado por me ouvir. Obrigado. Gratidão, Celso. Se o Luiz Fernando tivesse aqui, ele ia cantar. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Celso, ainda bem que fica gravado, sabia? Porque tem tanta coisa para a gente rever, para a gente observar, para a gente colocar em prática, né? Eu me vi em várias coisas aí, em vários momentos que você colocou. Quando a gente ficava se vitimizando, né? Eu vou sumir, eu vou desaparecer, e aí a gente não faz nada, né? Quando a gente se deixa de lado, meu cabelo tinha 3 cores. E porque assim, na verdade, eu não tinha tempo para mim, eu nem me permitia me cuidar, porque eu tinha que estar cuidando das outras pessoas que estavam no meu entorno, né? E tantas coisas que você colocou e que eu observo também que isso daí serve tanto quanto para um dependente químico, quanto para qualquer outra compulsão, quanto para comportamentos indevidos, né? Porque às vezes a pessoa não está fazendo uso de nenhuma substância lícita ou ilícita, mas ela tem comportamentos indevidos que levam o codependente a entrar nesse roda-moinho, né? Que a gente fica no roda-moinho, toda vida vai fazendo e não sai daquele lugar, e cobre aqui, cobre lá, quer dizer, quando o amor a gente convida, como você falou, a tomar atitudes pensadas, né? Às vezes, eu digo no grupo assim, sabe? Olha, no Amor a gente eu aprendi que às vezes não fazer nada é uma grande coisa se naquele momento a gente não está preparado para fazer nada, né? Então, eu te agradeço muito. Vamos abrir aqui para as perguntas, para os comentários. Como a Cacilda diz, é mais uma domingueira para a gente colocar na lista daquelas que têm que ser vistas e revistas. Na verdade, eu acho que quase todas, né? Mas, assim, foi muito bom você estar aqui com a gente. E, gente, o Celso lançou um livro novo, voltado para a prevenção, né, Celso? Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro para a gente. Está até aqui na minha mão. Vou pegar melhor aqui. Deixa eu dar uma... Está um pouquinho fosco assim. Tá, eu Você estou vendo se eu consegue mais consigo pegar um. de perto? De perto. Acho que quanto mais perto. Isso. Agora vai. Mais um pouquinho, né, gente? Conseguiram ler? Lê para a Tá gente. meio... Tá aqui, É, melhorou agora, ó. agora sim, isso. Fala aí para a gente sobre o livro um pouquinho, Tá. Celso. Então, a gente, já desde longo tempo, eu sempre gostei de escrever. Eu acho que aquilo que eu escrevo é que abriu esses caminhos dentro do Amor da Gente, dentro da federação, e que me deu a oportunidade de estar mais distante aqui, né, da minha cidade. Eu estou aqui no interior de São Paulo,
quem não sabe, eu sou aqui de Sertãozinho, São Paulo, fico aqui do lado de Ribeirão Preto, né? Estamos a 20 minutos de Ribeirão Preto. E a ideia de escrever, eu comecei lá escrevendo de uma forma simples, fiz um blog ali. Sabe que o blog está chegando a quase 500 mil visualizações, né? Olha. Muito bom. E aí os grupos de amor exigente começaram a fazer uso, e com isso também a federação me convidou para escrever no encarte da revista, e já é o 5º ano que eu estou fazendo encarte. Eu acho que nunca ninguém fez tanto encarte para a revista aí, né? E até coloco, às vezes, quando muda o ano, né? Eu falo assim que nós nos questionamos também até que ponto a gente se torna repetitivo, e eu sempre procuro, quando faz um novo encarte, sempre olhar os anteriores para trazer algum elemento a mais, né? Para não se tornar tão repetitivo. E se tem alguém que aprende mais com isso, sou eu, porque eu preciso buscar, eu preciso me aprofundar. E isso me ajuda a ganhar mais conhecimento ainda sobre os princípios. E aí surgiu a possibilidade do primeiro livro, né, que é o azulzinho aqui de reflexões, que muita gente já tem esse livro aqui. Foi um sucesso, só no lançamento foi 800 livros, lá no Soltanier, né, e foi muito bom. E junto com ele surgiu o livro sobre prevenção, assertividade, um jeito inteligente de educar. Porque, assim, eu sempre falo que o amor exigente, eu fui por causa do meu irmão, mas tem 28 anos. Então, na época, eu ainda estava para me casar, eu não era nem casado ainda. E eu trabalhei muito a proposta, a filosofia amor exigente, na educação da minha filha. E eu falo assim, foi muito funcional, né? Uma das principais coisas que nós fizemos foi não trazer a cultura do álcool, por exemplo, para dentro da nossa casa. Não trazer isso hoje tão enraizado na nossa sociedade. E eu fiz festa aniversário sem álcool, né? Então, a gente tem todo um cuidado, todo um posicionamento em relação à cultura do álcool. Eu falo assim, eu tive recentemente em Belo Horizonte, e a minha filha, pai quer que eu pegue uma mala emprestada do meu namorado, né? E eu falei, é bom, né? A mala dele é maior, vai ser legal. Aí ela pensou um pouquinho, aí como ela me conhece muito bem, ela diz assim, vai ter uma coisa, pai, talvez o pai não vai querer, tem um símbolo de um risco pequenininho, John Walker, na mala. Aí eu falei, realmente agradece, mas eu não vou utilizar essa mala. Porque não faz sentido eu me posicionar contrário ao uso do álcool, eu aparecer num evento com uma mala fazendo propaganda de uma bebida alcoólica. Então, a gente tem todo esse cuidado dessa cultura de entender que para ser feliz você não precisa beber. Aliás, eu faço uma pergunta. Será que nós somos tão competentes na arte de se divertir que nós precisamos nos alcoolizar para nos divertir? Será que não é possível nos divertirmos sem consumir uma bebida alcoólica? Eu vejo os eventos de amor exigente uma alegria, né? Sem álcool nenhum, é possível, sim, de uma forma lúcida e muito mais proveitosa. E, em função disso, foi onde eu escrevi esse livro, muitos textos que eu explorei no blog, né? Falando sobre a questão do limite para as crianças, sobre a educação preventiva, a importância do não, estabelecer regras na casa, de mostrar para ela que a casa existe um comando e ela dentro de casa ela é respeitada, ela é ouvida, ela tem voz e tem vez, mas a casa tem um comandante, não é ela que está no poder, né? Então, é pai, filhos são filhos, né? E muitas outras coisas, muitos textos estão aqui, que a Rosa lembrou aqui, que ela já adquiriu dela, está para chegar, está a caminho, vai chegar. Vai chegar, Né? é. Inclusive, tem lá como chama, né? A lojinha aí. A lojinha aí. Eu deixei alguns lá para venda, também quem quiser comigo, manda mensagem aí no meu, eu posso encaminhar também, tá? E é isso. Isso aí. Então, eu penso que a prevenção é a base de tudo, né? E muitas das vezes a gente lá atrás não teve acesso a essa prevenção. Então, agora a gente precisa multiplicar isso, né? Multiplicar para os nossos filhos, para que os nossos filhos possam multiplicar para os nossos netos, para que os professores possam multiplicar nas escolas, né? É a base de tudo. E Celso, eu vou dizer uma coisa para você. Ema, tu ia me pegar, entendeu? Se o microfone tivesse aberto, eu queria ver quem é que não ia falar gema aqui. Como que a gente é induzido, né? E a gente não para muitas das vezes para pensar.
Mas a minha loucura de chamar você para vir a Niterói, ela não foi uma loucura, uma tomada de atitude impensada. Porque quando eu li, eu falava, gente, se essa pessoa que escreve esses textos, a gente tem que trazer ele aqui. Aí eu não conhecia Sertãozinho, não sabia como é que o Celso ia fazer de Sertãozinho para chegar até Niterói, né? Na época até botei o meu irmão de motorista para buscar no aeroporto. No final deu tudo certo. E assim, eu sou muito, muito grata. Nós da Federação do Amor Exigente, todos nós somos muito gratos por tudo que você tem dedicado ao Amor Exigente, Celso. Assim, de coração mesmo. E a gente ter esse lema, né, que a gente pode amar uma pessoa e não aceitar o que ela está fazendo de errado, é uma coisa muito mágica. Na minha vida, esse foi o início da recuperação da minha família. E a gente também conseguir fazer as festas sem a gente ter bebida, porque eu penso que a alegria ela vem de dentro para fora, né? Eu lembro que eu já contei isso aqui algumas vezes, vou repetir de novo, que quando meu irmão foi no meu aniversário, primeiro aniversário que eu comemorei, até de na Lúcia, eu estava lá em casa e tudo, eu fiz na minha casa mesmo. Ele falou: cadê a cervejinha? Eu falei: não tem. Ele falou: como é que vocês estão alegres? E quando eu vejo, eu lembro também dos 40 anos, a gente está lá no Soltanier, o próprio músico que estava lá no palco, ele falou: nossa, como é que esse povo está todo alegre sem uma gota de álcool, né? Então, assim, é possível, é possível. E se a gente traz essa alegria de dentro para fora e a gente não está colocando outras coisas, a gente também não está adoecendo, porque com certeza chega um momento que o problema da bebida é isso, né? Porque muitas das vezes é lento esse processo. Então, ele vai demorar um tempo para a pessoa começar a demonstrar, né, o organismo dela trazer as doenças. E aí, de repente, ela vai ter N doenças que ela pensa que não está associado, mas está. Então, a gente cuidar, né? Cuidar do nosso coração, da nossa mente, né? Porque isso também é uma forma de prevenir. Aliás, assim, a gente pensa na prevenção muitas das vezes relacionada às crianças, mas a vida toda a gente pode fazer prevenção, né? A começar pelos exames que a gente faz todo ano, a gente está se prevenindo de alguma coisa que a gente não quer que aconteça ou que a gente precisa cuidar. Então, eu vou passar para a Lu, vou passar para a Cacilda, que eu já conversei bastante aqui. Vamos lá, meninas. Gratidão, Celso. Minha mãe também dizia: eu vou sumir, eu vou dar uma de louca e vou sumir. Ela hoje está com 91 anos e não sumiu, está aqui, sabe? E quando ela começava a falar, era realmente um disco rachado, era aquela mesma coisa, né? E não mudava nada, continuava tudo igual, né? E hoje você falando sobre a sua mãe, eu me lembrei da minha. Realmente, ela até hoje. Hoje ela não usa mais essa frase, né? Não tem mais necessidade. Mas por muitos e muitos anos, aí ela falava: bom dia, vou dar uma. A gente já dizia: eu sei, mamãe, eu sei. Um dia você vai dar uma de doido e vai sumir. Mudou alguma Ah, coisa aí, gente? Apareceu uma mensagem aqui para mim. Normal. não, para a gente Normal? está ok, para a gente Tá. está ok. Vamos lá. A Maria Maria Ângela, Ângela a quer Maria falar. Ângela. Vamos lá, Maria Ângela. Pode abrir seu microfone. Boa noite, família querida. Como é bom estar com vocês, né? Eu vi que ninguém levantou a mãozinha, então eu falei, eu vou levantar a mãozinha, né? Porque agradecer a essa domingueira, como sempre, muito maravilhosas para mim, são abençoadas. O Celso falou, né? Como pode a gente deixar um domingo, né? Estar aqui. Celso, você não imagina como essa domingueira faz bem para nós. E sabendo que é você que está conosco hoje, meu amigo, é muito importante. Eu digo que as minhas programações mudaram depois que eu conheci a Domingueira também, porque eu costumava ir na missa às 7 horas da noite, né? E hoje eu fico para participar da Domingueira, faço o possível, né? E a Rosa falou aí, né, da forma que levou você para o Rio de Janeiro, né? E a gente sentiu isso no congresso que teve lá em Serra Negra, né? Até tem pessoas aí que vai saber que isso é verdade. A dificuldade que algumas pessoas estavam de sair de tão longe, né? Vir de avião,
para chegar em Serra Negra, né? Mas ainda a gente estava nos grupos online. E como foi a família Amores e gente acolhedora para receber essas pessoas, interagir, e todos se comunicaram, e todos chegaram, e foi uma graça a gente estar junto com toda a nossa família aí, né? E se Deus quiser, a gente vai estar também lá em Belo Horizonte, né? Espero estar lá. E aí, Celso, você, no último encontro lá do Sotonier, você, isso eu vou dizer mantra, porque o nosso presidente falou que você colocou para nós um mantra novo no Amor Exigente. Não sei se você vai se lembrar, faz parte do programa de hoje, da sua fala de hoje também, a palavrinha não, se você se lembra. Depois você mostra para nós como você ensinou a nova forma da gente falar não, certo, meu querido? E eu queria falar uma outra coisinha, mas agora eu não estou lembrando. Ah, sim, eu me lembrei da alegria, como a Rosa falou, né? A Rosa falou também da alegria lá no Sotonier, mas dessa vez a Rosa também não estava presente, mas a gente fez aquele à noite mais um baile, né? E eu, gente, de repente, um menininho lá me tirou para dançar e eu saí dançando, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Vocês não imaginam. A Tininha falou, ele perguntou se podia participar, ele falou que podia. De repente ele chegou, vamos dançar. Eu falei, minha filha, eu não sei dançar, eu não danço. E eu saí dançando, gente, na maior alegria, coisa que eu nunca fiz na minha vida. E em família, a gente acha que tá todo mundo olhando para a gente, né? Eu não sei dançar, eu não sei dar os passos, e de repente eu saí. Foi uma bênção estar lá novamente, né? E a dona Mara chega, pega você pelo braço e puxa, e você vai dançar dançando com ela, né? Então, gente, estar na família Amor Exigente, conhecer esse programa, aprender o que esse programa nos ensina, né? O Celso falou da camisa também, né? Nada muda se eu não mudar. Eu tenho aqui a minha camiseta, Celso, e você fez eu acordar para a vida agora, porque às vezes a gente precisa tomar atitude que a gente não toma, né? E veste a camisa, né? Não dá para vestir a camisa e não seguir as ordens que são necessárias, né? Mas a gente aprende, a gente devagarinho vai conseguindo colocar em prática na vida da gente, né? E é isso aí, meus amores, que eu senti no meu coração para falar para vocês e agradecer, Celso, pela sua vida, né? Por você ser esse filho amado da Divina Majestade, né? Que está no meio de nós e que tem tanto ensinamento para nos passar, como muitos amigos queridos que estão aqui conosco. Gratidão, um beijo no coração de vocês, obrigado por essa oportunidade de falar e estar com vocês nesta noite. Abraço a todos. Obrigado, Mariana. Só queria colocar, ela lembrou aqui do mantra, na verdade, eu ouvi ele da Cena Liberato, no dia que eu estive em Belo Horizonte, e eu acabei colocando no último congresso. Queria convidá-los para a gente, eu sei que nós estamos online aqui, mas vamos concentrar um pouquinho para a gente fazer esse mantra, né, esse relaxamento profundo. Juro que vai ser bem rápido. É a questão dessa dificuldade de dizer não, né? Porque hoje é tão difícil dizer não. O pai, paga uma dívida. Pai, faz mais um Pix, né? Então, assim, vamos concentrar e vamos fazer esse mantra aqui, ó. Fecha os olhos, concentrado. Papai, ó, vamos treinar um pouquinho. Papai, paga mais essa dívida para mim? Não. Pai, faz mais um Pix para mim? Não. Só isso. Para treinar um pouquinho, que às vezes é necessário. Os nãos é preciso e nós precisamos aprender a dizer o não com tranquilidade. Nós precisamos de estupidez, nós não precisamos de agressividade, nós não precisamos fazer uma guerra, nós não precisamos arrumar desculpa, nós não precisamos mentir para dizer não. Simplesmente não. Ah, mas a mãe não tem dinheiro? Eu tenho, mas não é para isso. Então, tem que aprender a ser verdadeiro, né? Não é não, é ponto final. Aliás, nós precisamos aprender esse não com ponto final.
e não com receita. Acho que não, ah, eu vou ver. Aí você já deu a dica para quem quer te manipular. Se é assim, é assim, se é não, ponto final. Não, isso que você está me pedindo, eu não vou te ceder, e ponto final. Tem hora que é preciso se posicionar com firmeza. Não, é não, ponto final. Perfeito, maravilha. Vamos lá, Hélio Cruz. Pode abrir o microfone. Então, boa noite a todos. Eu queria apenas salientar que Deus é bom o tempo todo. Deus é muito bom. Eu precisava ouvir o Celso hoje. Me atingiu em cheio. Eu venho de uma situação bastante difícil, alguns já sabem, mas estou superando, graças a Deus. Eu não tenho vindo às domingueiras, que a Lu até se espantou ali quando me viu, porque eu não tinha condições emocional de estar aqui com vocês. E agora eu estou procurando superar essa coisa. Mas eu não perdi nenhuma. Eu havia no YouTube depois. Essa domingueira é muito importante e essa de hoje, então, foi muito melhor. Eu sei que não sou só eu que estou passando por alguma dificuldade, como o próprio Chico Saldão, que perdeu a própria esposa, né? Eu venho é, de uma enchente destrutiva. Eu agora estou até mudado de cidade, estou morando em Chapecó. Está fazendo muito frio e chovendo, por isso eu estou de toca aqui na reunião. Mas foi muito bom ouvir o Celso. Com certeza eu preciso tomar algumas atitudes e, a partir de agora, eu tenho ânimo para isso. Mas, muito obrigado, Celso. Muito obrigado a todos e estamos retornando à frequência novamente. Bom, é o seguinte, às vezes é preciso coragem, né, para tomar atitude, para enfrentar os desafios, entender que os problemas não são um ponto final na nossa vida. E problema nós passamos, todos nós, em alguns momentos mais complexos, mais difíceis, e a gente não quer diminuir o problema de ninguém, né? A gente sabe o quanto que é difícil, mas levantar a cabeça numa situação difícil é o primeiro passo na busca de um caminho, né? Por mais difícil que ele seja. E contar com pessoas que sejam próximos, capazes realmente de ajudar a superar esses momentos. E os momentos, os dias bons passam, os ruins também, né? E a cada novo dia a gente se defronta com mais uma nova oportunidade. Força aí para você, lembrando aqui também do Chico, né? Chico que tem postado aí nas redes, e também vimos a perda da esposa, né? O quanto é difícil você perder uma companheira de tantos anos. E desejar aí para o Chico Saldão muita força nesse momento. E, infelizmente, a vida nos traz momentos, né? Alguns não tem como mudar. Por isso, nós fazemos a oração da serenidade, aceitar aquilo que eu não posso modificar, né? Tem coisa que a gente consegue enfrentar, outras, infelizmente, a gente tem que aceitar, porque é a vida, né? A vida é feita de momentos. Mas é isso, muita força aí, Hélio, Chico, muita força para vocês, tá bom? Muita força, Hélio, querido. Um abração, tá? Vamos lá, Antônio Jorge. Boa noite, Luciana. Boa noite, Cacilda. Boa noite, Rosa. Boa noite a todos. Aqui somos, pelo menos, acho que hoje, em torno de uns 70. Que bom, né? Atingir, assim, tanta gente. E eu estou atingida, sabe? Dizer, né, para o Celso, que veio lá de Sertãozinho, de um rancho mais fundo ainda. Por que digo isso? Digo no sentido da profundidade com que ele consegue, com que ele escreve, com que ele desenvolve os assuntos pertinentes ao amor exigente. Sabe? Se não tivéssemos alma, eu acredito que ganharíamos. Começaríamos assim, Celso, construir a nossa alma, ouvindo você. E não é um elogio, simplesmente não. É um reconhecimento que eu estou fazendo aqui.
me rebuscando, né, com a sua palestra, o que me provocou. Eu já disse lá no grupo, eu quero repetir aqui, sabe? Normalmente, muita gente, quando ganha um presente de aniversário, eu estou ganhando hoje esse seu presente, alguns dizem assim, não precisava. Pois eu digo, eu precisava, eu preciso, e eu vou continuar precisando, sabe? E ver que você mesmo, eu já escrevi isso aí no chat, foi desembrulhando para mim, não, você foi desembrulhando para todos nós. Eu me sinto presenteado porque hoje é meu aniversário. Mas acredito que todos, mesmo os que não estão de aniversário, estão se sentindo assim, com o que você trouxe para nós, sabe? Tão logo possa, tão logo esteja aqui no anunciado, eu quero ouvir de novo, sabe? Eu anotei várias coisas aqui, mas assim algumas situações que faz a gente pensar muito, né? Quem mais precisa de conselhos é quem menos está disposto a ouvir. Quanto tempo perdido a gente, às vezes, se desgasta dando conselhos, né, e o outro não quer ouvir. E aí nos cabe a atitude, e parar a falação e começar a atitude. Porque no mundo de tantas influências, é difícil, né? Muita gente tapa os ouvidos mesmo. Quando você diz da questão da gente tomar cuidado para não naturalizar o que não é natural. Esse risco existe, né? Quantas vezes a gente vê a pessoa dizer assim, fazer o quê? Né? Eu estou cansado de falar. Então, se está cansado, descansa, não é? Seu conselho, se está cansado, descansa. Para descansar, não para desistir. Olha, se fosse uma pregação a sua palestra, eu estava aqui pensando, ela seria muito o contrário daquela pregação pavorosa que a gente vê por aí, sabe? Seria uma pregação amorosa, com certeza, para todos nós, sabe? Exigentemente amorosa. Agora, você lembrar uma das canções que eu mais cantarolo, gosto, né? Geraldo Vandré, mexeu, né? E aí, há um verso dessa canção também que eu acho que ele tem muito a ver com o amor exigente, porque diz assim, pelos campos há fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, e ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. E aí, essas flores, porque fala também não só do campo, né, mas também dos subúrbios, dos grandes centros, porque pelas ruas marchando indecisos cordões. É a leitura que a gente pode fazer hoje, numa sociedade confusa, né, enganada por valores tantos, que nos faz, quando a gente obtém assim um referencial do que precisa ser feito e você está trazendo para nós, nos mexe. Eu também procuro falar aqui para quebrar esses receios tantos que a gente tem de falar em público, né? De botar a cara para bater, não. Mas para a gente saber que há um carinho. A gente precisa se colocar para ser acariciado, sabe? E se esse carinho vem do céu, e o verdadeiro vem mesmo, não importa pelas mãos de quem chega. E você está trazendo hoje do céu esse carinho para nós. Outro dia eu explico por que disse isso. Um abraço a todos, Deus abençoe, ilumine e guarde.
a todos nós que pudemos ouvir essa beleza, viu, que você trouxe para nós, com essa simplicidade, mas também, repito, com essa profundidade que é o seu coração. Obrigado a todos. Obrigado, Antônio Jorge. Assim, sinto como uma retribuição ao presente que você citou, porque assim, a tua fala só nos engrandece e eu acho que traz para nós aquilo. Se a gente busca a resposta do para quê, eu acho que você deu a resposta para nós, né? Para que isso aconteceu comigo? Então, quanta coisa, né, aquele problema lá atrás nos trouxe de retorno, como hoje esse retorno do Antônio Jorge, como foi o retorno de outras pessoas, falar do Hélio, da Mariângela, e de outras pessoas que já da Rosa, e de outros que já manifestaram aqui, né? Eu acho que esse retorno aqui que vale para nós, né? Eu acho que isso não tem preço. Eu acho que tem coisas na vida que uma antiga propaganda, né, que falava de preço, aí fala assim, isso não tem preço. Realmente, estar no meio de pessoas do amor exigente, para nós, falar de amor exigente, estar num grupo desse, para nós, isso não tem preço. E a gente faz assim, com uma alegria, com uma gratidão, e isso nos enche, a gente faz com gosto, com vontade, né? E esse retorno só nos mostra que nós estamos no caminho certo. Acho que era isso. Muito obrigado, Antônio Jorge. Muito bom. Estamos com o tempo apertadinho, mas vamos lá, Cacilda, está com você. Olha, muitas pessoas aqui agradecendo, o Celso deve ter dado uma passada ali, e acerca, Celso, de tudo que você falou e de tudo que você é frente ao amor exigente, eu quero usar uma frase de Machado de Assis, que diz assim: a gratidão de quem recebe um benefício é sempre menor do que o prazer de quem faz. E esse é Celso Garreta, né? Eu tive a oportunidade de te conhecer lá em Serra Negra, de tietar você junto com outras voluntárias, e tenho uma foto com você, nós todas em volta querendo ficar mais perto para tirar foto, e você é exatamente essa frase de Machado de Assis. Nós sentimos isso no seu comportamento, na sua comunhão com o amor exigente. Agradeço a Rosa por ter trazido mais uma vez o Celso aqui para nós, e vai, como a Rosa disse, vai ser outra domingueira que nós vamos direto indicar, salvar e compartilhar com as pessoas que chegam no Amor Exigente. Muito obrigada, Celso. As pessoas estão aqui agradecendo, enaltecendo, que aprenderam muito com você, mas uma gratidão mais emocionada que a outra. Muito obrigada, Celso. Obrigado, Cássio. Obrigado a todos. Estou lembrando, o Congresso de Belo Horizonte, já tive o privilégio e o prazer de ser convidado para uma das palestras. Aí, ó. Né, convido vocês, que ainda não fez inscrição, a estarem com a gente, que vai ser muito bom. Vai ser muito bom. A gente só ganhamos com amor exigente. A gente... Isso eu, assim, mesmo. eu falei para Ana Lúcia, quando ela me fez o convite, né? E ela diz, você aceita vir palestrar para a gente no Congresso? Isso não é um convite, isso é um presente. Uhum. Né? Isso mesmo, é um presente. Muito bom. Vamos lá. A pergunta que não quer calar, né, gente? Todo finalzinho assim, da palestra, a gente faz uma pergunta ao palestrante, e essa pergunta, a Rosa faz uma edição junto com a filha dela, né? Uma retrospectiva do ano. Então, todas as domingueiras, né? A fala de todos que vieram aqui durante o ano. E a pergunta é a seguinte, Celso: se você fosse falar para alguém como foi a sua domingueira, o que você falaria em 1 minuto? Bom, para mim, essa domingueira, mais uma vez, é só de gratidão. Gratidão pelo retorno de cada um, gratidão por fazer parte do amor exigente,
né? Gratidão de ter a oportunidade de falar de amor exigente, né? Eu acho que só tem que agradecer. A gente fala assim, a gente vem falar aqui, mas a gente não vem trazer, a gente vem trazer algumas coisas, mas a gente vem receber muitas coisas. Eu acho que isso é amor exigente, isso é grupo de apoio. É essa via de mão dupla, onde eu não estou aqui apenas para oferecer uma parte minha, eu também estou aqui para receber uma parte de cada um de vocês que estão aqui. E quando nós temos essa consciência dessa mão dupla, com certeza isso faz com que todos nós cresçamos, todos nós conseguimos estar melhor, ser melhor, né? Eu acho que essa é a nossa busca do amor exigente. Como vai você? Cada vez melhor. Que a gente sai de cada encontro desse com a certeza absoluta de estar cada vez melhor. Eu acho que é assim que eu resumiria essa minha participação de hoje aqui. Muita gratidão. Gratidão, Celso. Vamos lá, Rosinha, trabalhar? Cacildinha? Vamos lá. Expandir aqui. Essa foi a do Celso. Vamos lá, Rosinha. A nossa sacolinha aí. Então, está aqui na telinha para vocês que o Amor Exigente é gratuito, mas é a sua gratidão e generosidade que permite esse trabalho acontecer. Então, aqui tem o Pix do Amor Exigente, que é o CNPJ da nossa federação. Se você apontar o seu celular aqui para a câmera, também o QR Code vai te levar já direto para o Pix, né, da nossa federação. E o Padre Haroldo sempre dizia que a gratidão passa pelo bolso, né? E quanta gratidão, quanta coisa o amor exigente trouxe para a nossa vida e tem trazido, e quantas mudanças têm acontecido, e como a nossa família está crescendo, e quantas pessoas do bem a gente está, né, envolvendo. Então, que a gente continue colaborando com a nossa sacolinha aí, para que a nossa federação continue fortalecida. Então, hoje a gente teve o Celso, né? Dia 21 de julho, nós vamos ter a Maria Aparecida Canola da Silva, Cidinha. Ela vai estar aqui com a gente, aceitou o convite. Ela já fez recentemente para a gente uma espiritualidade. Então, gente, a gente espera vocês, porque vai ser uma domingueira muito boa também, porque ela vai trazer a experiência dela de vida e ela vai mostrar aqui na domingueira aí que o amor exigente dá certo. Fala aí, Lu, agora você. Eu me atrapalho nesse trem. Esse trem foi feito por você, lembra? A sua filha. Sim, sim, sim. Vamos lá. No Instagram da Domingueira, né, que todos aqui já conhecem, né? Tem que curtir, compartilhar, né, o Instagram da Domingueira. Agora, a Rosa conseguiu facilitar um pouco aqui para a gente o acesso às informações, porque ela colocou o link na bio, não é isso? Não é esse linkzinho aqui? Sim. E tem o linkzinho oficial da Domingueira, desculpa, do Amor Exigente Oficial, que é só clicar aqui, vai direto para o Instagram do Amor Exigente. E aqui, ó, na Biolink, tá vendo? Biolink. Você vai entrar, clicando aqui, você vai entrar nesses links aqui laterais, ó. Aonde, deixa eu tirar aqui da frente. Tem a Participe Online, o Instagram, playlist do YouTube, vem todas as domingueiras e o site do Amor Exigente. Então, ficou super fácil, né, Rosa? Só clicar Isso aqui. mesmo. E, assim, o palestrante que vem aqui na domingueira, dias antes, a Rosa já coloca um vídeo desse palestrante, ele falando sobre o tema que ele vai desenvolver aqui no domingo com a gente. Né? Quando Então, eu lembro, né, Lu? Porque essa semana eu não lembrei de pedir para o Celso. tá passeando, Não, tava... porque eu estava passeando, gente. Esse é o problema. Vamos Ana lá. Lúcia Galo, acho que ela está aí na nossa telinha. Ela Tava podia aqui, entrar. sim. Não sei se ela ainda está. Deixa eu olhar aqui pelo celular e consigo ver. Ah, eu acho que ela já saiu. Então nós vamos falar. Vamos falar. Vai falando, se eu achar Então, aqui, eu gente, abro a câmera.
O Grupo Fio Triplo, lá de Teresópolis, vai completar 25 anos, no dia 24 de agosto. E eles vão comemorar trazendo esse nosso pessoal massa mesmo, né? Uma parte, porque a gente tem muita gente massa no Amor Exigente. Então, olha, vai vir a Dona Mara, o Luiz Fernando Calduro, a Dani, que é a nossa diretora de grupos, o Nivaldo, que é o esposo dela, que trabalha com os cônjuges, e vai ser lá em Teresópolis, aqui tem direitinho ó, o Pix, 25 anos, fiotriplo@gmail.com, o valor da inscrição, e vai ser um programa imperdível. Então, quem puder subir a serra e a Teresópolis para comemorar junto, vai ser muito bom. Isso aí. Ana Lúcia não está mais aqui na sala. E aí, o Congresso? Celso quer falar um pouquinho do Congresso? Está com o microfone aí. Já está aberto. Então, agora, no ano que vem, né, no 2025, acontece mais um Congresso de Amor Exigente. Eu falo assim que um congresso é um evento que a gente leva nas nossas melhores memórias. É algo que fica marcado nas nossas vidas, né? Já tive a oportunidade de participar de alguns, né? O último, eu tive o prazer de ser mestre de cerimônia, mais um desafio, novidade para nós, mas a gente sempre diz sim, e neste estarei também como palestrante, né? O primeiro congresso como palestrante, e eu acho que um congresso é uma congregação mesmo da família Amor Exigente. É a oportunidade da gente estar perto e conhecer pessoas aí do Brasil inteiro, do Uruguai, da Argentina. Então, assim, é o maior evento da federação. Então, quem puder, quem tiver condições, não percam, porque o congresso vale muito a pena e a gente leva para a nossa vida. Assim, é fora de série, muito bom. Então, aí já aproveito e passar a palavra para mim. Então, fica o meu convite para vocês estarem com a gente. Parece caro o valor, mas se a gente for considerar que tem toda a alimentação, toda a hospedagem em um resort, então, assim, analisando tudo isso, a gente vai perceber que não é caro, não. É parcelado, né? Dá para parcelar em cartão, no boleto, e dá para fazer um esforço, porque o retorno é compensador. Acho que é isso. O meu convite a todos aí, estar com a gente ano que vem em Belo Horizonte. Muito bom. E o lote promocional está prorrogado, gente. O pessoal pediu, a Amor Exigente acatou, então vai até o dia 31/7. Então tem que entrar lá, ó. https, dois pontos, duas barrinhas ao contrário, congressoamorexigente.org.br. Para ficar mais fácil, entra no site do Amor Exigente e lá tem o clique do Congresso e vai chegar lá no lote promocional. Mas anota aí, é até dia 31/7. Depois vai para o valor normal, tá bom? Olha aí os palestrantes, só gente boa, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Falta pouco, ano que vem. Tá? E o resort também, o Village, né? Tira a dúvida do Congresso. Olha, basta telefonar para lá que eles tiram todas as dúvidas. Vai falar sobre o clima, vai falar sobre qual roupa você deve levar, aquelas dúvidas que a gente tem quando vai para um lugar que a gente não conhece, né? Então tá aí, tá o telefone, basta entrar lá no site do Amor Exigente, tá? E aí, Rosinha? Então, hoje é dia de comemorar. Antônio Jorge pensou que ia passar em branco? Olha você aí na telinha, Antônio Jorge. A gente quer agradecer pela sua vida, pela sua existência, pela sua dedicação ao amor exigente. A sua história é um pouco parecida com a história do Celso também. Um irmão que fez a passagem, né, que não deu para ser ajudado, e mesmo assim vocês não desistiram do amor exigente e estão aqui com a gente, né? Então, que Deus te abençoe hoje e sempre. Esse é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Parabéns, Antônio Jorge. Parabéns, querido. Saúde, muitas alegrias. A foto foi super elogiada, viu? Parece uma foto futurista, assim, que você está numa nave ali. Muito bacana. Celso, nós cantamos parabéns para você no seu aniversário, já contando que você estaria aqui hoje conosco também. Muitas felicidades para você.
E agora sim, para encerrar, vamos pedir o nosso querido Celso para fazer a nossa oração da serenidade. Bom, então convido a todos para fazer a oração da serenidade, entendendo e buscando essa serenidade, de aceitar coisas que eu não posso modificar, coragem, né, de tomar atitude naquelas que eu posso, e ter essa sabedoria para saber diferenciar uma das outras. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. E muito obrigado a todos.